Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra de TV. Que o Rei se encante com vossa beleza. Que o Rei se encante com vossa beleza de estudo. Hoje trouxemos um convidado especial, Bruno Mariano. Ele que vem explicar este artigo tão bem escrito por Heloísa Santos Cruz sobre a forma de estudar. Estudar é algo que palpita nosso coração. Vocês prestem atenção. O estudo é a interação, é a prática de interagir com o conhecimento já existente, de maneira que se busque assimilar, que se busque conhecer aquilo que está sendo estudado. O estudo pode ser de diversas coisas. Podemos estudar, no caso, música. Podemos estudar um caso clínico. Podemos estudar o estudo bíblico, por exemplo. Várias formas práticas de se fazer estudo. Precisamos estudar. Quando o estudo tem um objetivo, descobrir algo, conhecer novas realidades, novas tecnologias, o estudo é chamado de pesquisa. Algo interessante para contar para vocês. Tem um padre lá em Anápolis, Luiz Carlos Lodi. Ele está fazendo um doutorado sobre a alma do embrião humano. Algo que ninguém nunca escreveu, mas precisou de muito estudo para formar uma literatura científica sobre a alma do embrião humano, para que esse trabalho possa ser usado no Congresso, possa ser usado nas votações em defesa a favor da vida, a qual o padre Carlos Lodi muito defende. Então, estudo, gera subsídios. Jesus, ele viveu apenas 33 anos, mas ninguém como ele mexeu tanto, mudou tanto, impactou tanto a história. Jesus, ele ensinou e mudou a história com seu comportamento. Jesus anda mudando milhões de pessoas, milhões de comportamentos e realidades. Jesus influencia no nosso trabalho, na nossa educação, na nossa ética, na nossa saúde. Mas precisamos estudar, porque precisamos conhecer Jesus. Romanos, gregos, judeus, gentios, são culturas a qual tem um domínio machista. Não valorizavam a mulher. Davam à mulher um nada, como se diz, uma segunda classe, um ser inferior. Olha, como se as mulheres se vissem na sociedade apenas para cozinhar, para dar à luz, para criar as crianças e desempenhar tarefas dentro da sua casa, das suas quatro paredes. Mas casos individuais de valentia, de liderança, surgiram em algumas mulheres, em vários lugares do mundo. Muitas mulheres sob o domínio dos homens, mas elas pareciam que eram propriedades do seu pai, que o pai passava para o marido. Mas algumas mulheres se reergueram, se sobressaíram. Temos que estudar sobre as mulheres. Em um mundo como este, Jesus veio para mexer com o papel social da mulher. Colocou a mulher no seu devido lugar na sociedade atual. Jesus foi um revolucionário. Então, Mara, o que você estudou, né, que o estudo que nos fortalece, o que você entendeu, o que você estudou sobre o papel da mulher, a posição da mulher aos olhos de Jesus? Na vida em Deus, a gente não pode dizer eu acho. Nós temos que buscar as raízes, nós temos que estudar a tradição, estudar as escrituras, ver aquilo que o magistério vai nos apontar, tá certo? E tem palavras que são bem semelhantes, mas têm um significado bem distintos, meus irmãos. Quando César, você fala assim, Jesus foi um revolucionário, sim, mas não um anarquista, viu, meu irmão? Nosso Senhor era a favor do Estado, dentro daquilo que seriam seus preceitos de Deus. O nosso Senhor é a favor da hierarquia, é necessário ter hierarquia, é necessário aqueles que venham governar. Agora veja, nosso Senhor, através do seu testemunho de vida, ele manifestava o seu pensamento. E o pensamento de nosso Senhor, o pensamento do nosso Redentor, do nosso Messias, ele tem uma perspectiva na igualdade da pessoa humana. O que é que eu quero dizer com isso? Homem e mulher, para nosso Senhor, são iguais.
Por quê? Porque ambos têm direito à salvação, entende isso? Mas se a gente está estudando homens e mulheres, a gente deve estar atento a compreender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são os seus privilégios. E na perspectiva da época, existia uma diferença imensa entre homem e mulher, tá certo? Se você for ver na parte religiosa, meus amores, as mulheres não tinham nem direito aos lugares sagrados. Se fosse nas sinagogas, se fosse nos templos, o homem estava lá, num patamar, e a mulher também estava, só que no outro. Era um degrau bem inferior. Por quê? Porque elas estarem numa posição, na construção, digamos, na parte inferior, significa o quê? Mostrar para elas que elas eram submissas. Se você for ver na questão política, as mulheres não podiam votar. Meus irmãos, as mulheres não eram nem contadas. Nem contadas. Né? Quando aparecia, quantos estavam lá? Tantos homens, tanto isso, as mulheres, as crianças. Sem contar as mulheres e as crianças, né? Não tinha, parece que não tinham validade. Mas para alguns, hoje, mulher não serve nem para contar. Mas vamos lá. Mas era essa a forma que acontecia. Na economia, mulher tinha importância? Tinha, meu irmão. Sabe por quê? Porque era a mulher que era serva. Era a mulher que fazia, era a mulher que cozinhava, era a mulher que buscava lenha, era a mulher que fazia isso, a mulher que fazia aquilo. Por quê? Porque a mulher é um objeto, tá certo? Você imagine que o homem, ele podia até ter o direito de se divorciar. Se ele não quisesse a mulher, ele se divorciava. Agora, se a situação fosse inversa, jamais. Uma mulher tomar a atitude de não querer o seu esposo, não aconteceria. A mulher tinha que ficar bem quietinha, acolhendo todas as concubinas, não é, do seu esposo. Então, existem essas diferenciações todas que nós temos que perceber. Agora, uma coisa assim, escandalosa, da época da mulher, nessa época de Jesus, a mulher não tinha direito à salvação. Crê nisso? As mulheres não tinham direito à salvação, a não ser que elas fossem bem casadas com homens de fé. Se não fosse, não eram salvas. Prostitutas? Lógico que não teria salvação. As viúvas, se elas tivessem sido casadas com alguém de renome, na fé, aí poderia ser. Então, Nosso Senhor, Ele vem nos mostrar cada vez mais o acolhimento. Veja só, Nosso Senhor vem acolher as mulheres, sim, mas não só as mulheres, mas todos aqueles que eram marginalizados. Quem eram os marginalizados, meus irmãos? Os publicanos, tá certo? Os doentes, os leprosos, não é? Os cobradores dos impostos. A gente vê Nosso Senhor acolhendo quem? Acolhendo Zaqueu. Quem é que queria acolher Zaqueu? Aquela senhora hemorraísa que aparece lá, toca no manto de Jesus. As mulheres que estavam no seu período menstruais eram consideradas como impuras. Impuras não só porque sangravam, impuras porque tudo aquilo que ela tocasse se tornariam impuros. Então vocês tiram por aí como essas mulheres eram marginalizadas. E Nosso Senhor, Ele vai acolhendo todas essas pessoas. Nosso Senhor vai acolhendo a fé de um, a hospitalidade do outro. Nosso Senhor vai acolhendo os serviços de tantas mulheres que tiveram participação naquela história. Agora aí veja, Nosso Senhor acolhe essas mulheres para quê? Para torná-las suas discípulas. Se você for buscar um dicionário, você vai ver na raiz. Discípula significa aluna. E aluna por quê? Porque queria aprender. Aprender de quem? Do seu mestre. Quem era o mestre? Era Jesus. Vê como tem tudo a ver? Existe toda uma situação que a gente pode perceber disso aí. Então veja, Marta e Maria aprendeu algo de Jesus? Aprendeu. Aprendeu o amor. Numa época que nem se valorizava, nem se falava com os homens, Nosso Senhor estava sempre presente, as ensinando, as formando. Nós temos outras também, outras mulheres que tiveram participação assim incrível, como discípulo de Jesus. Houve uma mulher, passou 18 anos encurvada, e Jesus chega para ela e vai ensinar tantas coisas sobre a salvação, sobre o perdão. Maria Madalena teve aquele encontro com Jesus, o que foi que Jesus disse? Atirai a pedra aquele que não tiver pecado. Entende isso? Então, qual foi o ensinamento que Jesus queria mostrar? Mostrar a você, mostrar a nossa fraternidade, mostrar a todos nós. Que desde que existe o arrependimento, existe absolvição. Se existe absolvição, existe salvação. Quando Nosso Senhor se encontra com aquela outra mulher e vai dizer, filha de Abraão, está dizendo o quê? Que ela é herdeira. Agora, diante de tantas mulheres que são valorizadas por Jesus, nós temos que destacar a Virgem Maria.
A mulher por excelência. A mulher que está escrito no livro Gênesis, abre a Bíblia, as Sagradas Escrituras com Gênesis, a mulher pisará na cabeça da serpente. A mesma mulher que está de pé na cruz, acolhendo todo o padecimento de nosso Senhor, mas sabendo que é para a salvação da humanidade. É a mesma mulher que está no livro de Apocalipse. A mulher que esmaga, a mulher revestida de sol, coroada de estrelas. Compreende isso, meu irmão? Mas se você quer saber a posição mais ainda que Jesus Cristo teve em relação à mulher, eu vou te indicar um livro, Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria Grião de Montfort. É um belo livro que vai apontar a posição da mulher no pensamento de Jesus. Nosso Senhor, ele vai necessitar da Virgem Maria, mesmo sendo Deus. É isso que Montfort vai dizer. Tem um capítulo que ele vai dizer assim: Deus quis servir-se de Maria na encarnação do seu filho. Deus quis. Ele não precisava, mas ele quis precisar de uma mulher. Ele quis precisar de uma mulher. Meu irmão, nesse mesmo livro, é belíssimo, você pode encontrar esse livro na nossa comunidade, em outras livrarias, mas ele vai dizer mais. Deus quer precisar de você para a tua salvação. Então, se você está nesse caminho, nesse processo indo a Deus, não vá sozinho, busque a Virgem Maria. Porque nosso Senhor, mesmo sendo Deus, Ele quis precisar dela. Então Ele sabe que, diante da sua caminhada espiritual, muitas quedas existirão, mas a Virgem Maria vai estar lá, te impulsionando cada vez mais para te levar a Deus. Não é assim que acontece? Com certeza, por trás de um grande homem, sempre uma grande mulher. Por trás de Jesus, a Virgem Maria. Mas vocês que nos assistem, vejam que a gente quis colocar estudo, conhecimento, para que vocês entendam a importância do estudo que vai mais além. O estudo, ele possibilita o crescimento mental. O estudo possibilita que você cresça socialmente em relações. Você é uma pessoa informada, que conhece vários assuntos, pessoas qualificadas, tem um melhor espaço no mercado de trabalho, conseguem cargos mais cedo, conseguem cargos melhores, conseguem cargos mais altos. O mercado de trabalho cada vez mais competitivo faz com que a importância de estudar as coisas do mundo seja cada vez mais evidente. É necessário acompanhar as atualizações do mundo, desse mundo corrente. Então, Bruno, você que veio aqui nos abrilhantar neste programa de hoje, que o Rei se encante com vossa beleza de estudo, o ato de estudar. Você que é um membro consagrado da comunidade de vida, da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, o ato de estudar se limita apenas ao tempo que se está na escola? Então, com certeza não, né? O ato de estudo ele não se limita simplesmente ao tempo de estar na escola. Estudante não é apenas aquele que está nas carteiras, nas escolas com seus lápis, com seus livros, mas também nas academias de letras, de ciências humanas, né, existe aquele chamado professor, ou melhor, estudante profissional, que é o pesquisador, o cientista, comumente como é conhecido. E se nós formos ver no dicionário, ao pé da letra, o que é o ser estudante, o que é essa palavra estudante, nós vamos encontrar que estudante é aplicar inteligência a algo, é aprender, é observar atentamente, é exercitar-se. Né? E estudante é o substantivo da pessoa que estuda, ou seja, nós, os alunos. Estudar ele exige mais do que paciência, exige força de vontade. Estudar requer muita disciplina e o domínio de algumas técnicas, às vezes simples, às vezes complicadas, mas um pouco complicado, né? Mas para que o aprendizado seja feito com a máxima eficiência e no mínimo de tempo. O estudo, no decorrer desse encontro, nós vamos perceber que ele está relacionado à ciência e à fé. E a ciência e fé estão relacionadas uma com a outra. Isto o que quer dizer, uma complementando a outra, as duas servem para que juntas possamos glorificar a Deus, que é fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento. Então, neste sentido, os cristãos, nós estudantes cristãos, somos um caminho para transmitir a fé de Jesus por meio da vivência do Evangelho de nosso Senhor. Para isso é preciso fazer diferença cumprindo tudo o que Jesus nos manda crer. E assim brilhe diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É isso, então estudar é preciso, viver é preciso. O estudo possibilita o crescimento mental e social das pessoas. E a Igreja Católica muito se preocupa com isso. Ela defende a fé. A Igreja tem 3 pilares sólidos.
as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. As Escrituras, que é a revelação direta da história da vida de Jesus Cristo. A Sagrada Tradição, que foram os escritos, o que foi escrito na história dos cristãos. E o Magistério, que foi a autoridade transferida pelo ministério petrino, por Pedro, pelo Papa, pelos apóstolos, os documentos da Igreja. Então, através desses três fundamentos, a Igreja nos revela a segurança. A obediência à Igreja, todos nós precisamos ter e proclamar as boas novas do Evangelho. Então, Bruno, você que veio aqui nos ajudar a discutir esse tema, esse artigo que foi escrito por Heloísa Mariana no livro Que o Rei se Encante com Vossa Beleza, mas você que estudou tanto sobre o tema, a Igreja Católica, ela se preocupa com os estudos? Então, com certeza a Igreja, ela se preocupa com os nossos estudos, né? Mas por quê? Em vista da missão que Jesus nos confiou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então a Igreja entendeu que não seria possível cumprir essa missão que o próprio Jesus nos deixou sem que nós estivéssemos prontos, preparados intelectualmente. Então, como César já falou, nossa Igreja está sobre três pilares, sobre o magistério, sobre a santa tradição e sobre a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então, na Sagrada Escritura, nós conseguimos perceber também o ofício dos estudantes. Então, no livro de Macabeus, capítulo 2, versículo 24, nós vamos perceber, ele nos mostra a realidade vivida pelos estudantes, considerando a multidão das letras e as dificuldades que, em vista da abundância dos assuntos, experimentam aqueles que desejam penetrar nos estudos das narrativas históricas. No livro de Eclesiastes 12, nós vemos a preocupação daqueles que se aplicam ao estudo. Viu, estudantes? Vocês tenham cuidado com os estudos. E eu uso um ditado popular, nem 8 nem 80. Né? Também nem tanto nem tão pouco. Não vamos estudar demais para que o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma não fique desgastado, não fique cansado e que a gente não consiga cumprir o nosso dever. Então, no livro de Eclesiastes vem dizer: de resto, meu filho, quanto a maior número de palavras que estas, fica sabendo que podem multiplicar os livros a não mais acabar. E muito mais o estudo vai se tornar uma fadiga para o corpo. No livro do Eclesiástico 39, nós vamos perceber a importância do conhecimento já adquirido. O sábio procura cuidadosamente a sabedoria de todos os antigos e pratica-se e aplica-se ao estudo dos profetas. Então, falar de estudante também é lembrar do seu chão, da sua faculdade, né, do instituto de ensino. E começamos a se perguntar, né, mas quando foram criados? Por que foram criados? E há quase 10 séculos atrás, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana fundou os primeiros institutos de ensino em Bolonha, Pádua, Sorbonne, Coimbra, Praga e entre muitas outras cidades. Pois é isso. Então, Heloísa, que escreveu esse artigo, ela postou no Face algo magnífico. Você mulher que está nos assistindo. Então, você mulher que nos assiste, se o seu guarda-roupa for maior do que a sua biblioteca, você pode não ser uma mulher tão bonita. Mas se sua biblioteca for maior do que seu guarda-roupa, eu tenho certeza que você deve ser uma mulher linda, né? Então, se você não está assim, tente dar um equilíbrio. Eu estou pensando aqui, o que é que eu tenho mais? Se eu tenho mais livros ou se eu tenho mais... Dê um equilíbrio entre o seu guarda-roupa e entre a sua biblioteca. Então, é difícil andar no escuro, né? Não conhecemos o caminho. Não conhecendo o caminho se torna impossível, né? Você chegar aonde você quer. E o salmista diz, com a palavra, com o estudo, com Jesus: Jesus, tu és lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É luz para os meus caminhos. Está lá no Salmo 119. No Novo Testamento, Jesus é colocado como a verdadeira luz. A luz que veio ao mundo iluminar a todo homem, lá em João 1, versículo 9. Ele mesmo afirmou, lá em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. É como se ele dissesse, eu sou a luz do mundo. Quem me estuda não andará nas trevas. Então, Bruno, muitos papas têm uma preocupação, um zelo muito especial pelos estudos, né? Então, alguns papas se sobressaíram com esse zelo, em mostrar o estudo importante na missão de catequizar. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Pronto, então o zelo, né, pelos estudos esteve presente em todos os papas, né, não só em alguns, mas em todos.
Então, o exemplo é o Papa Pio XII, que nos catequiza, né, sobre o estudo das Sagradas Escrituras. E é interessante porque a Santa Sé, né, a Igreja Católica, ela criou uma escola bíblica em Jerusalém para difundir o estudo bíblico. E o Papa Pio X instituiu uns graus acadêmicos para que esse programa de estudo bíblico, né, e para o ensino de Roma. Então, foi criado em Roma um centro de estudos superior bíblico para que mais eficazmente, para que melhor progredisse essa ciência da Sagrada Escritura. O Papa Pio X ainda orientou que nenhum professor das Sagradas Escrituras pudesse dar aula nos seminários sem que antes passasse por este curso, por esta ciência. E dentre tantos outros papas, como já citei o Papa Pio X, Leão XIII, Bento XV, dentre outros, eles convocaram toda a igreja, todos os filhos da igreja, em especial os clérigos e os religiosos, para que tivessem uma veneração e uma devoção às Sagradas Escrituras. Ciência e fé se completam. Ciência e fé se completam e a nossa igreja se preocupa com isso. Vivemos num mundo com mais de 5 milhões de alunos no nível superior, pós-graduação, doutorado, MBA, tanta coisa bela que está se buscando. Mas algumas pessoas são chamadas a uma entrega maior, a uma consagração de vida, religiosos, membros de comunidade de vida, né? Freiras, frades, consagrados celibatários de novas comunidades, até sacerdotes. Essas pessoas necessariamente, Bruno, elas são obrigadas a estudar até um nível superior ou elas são proibidas de ter um nível superior? Como é que funciona isso? Existe uma obrigação? Eu não diria que seriam obrigadas, nem também que seriam proibidas, né? Vai de acordo com cada situação, de cada particularidade, de cada pessoa, de cada instituto religioso, de cada nova comunidade, né? Então, se a minha comunidade ou a minha congregação, meu carisma, o meu chamado, a minha missão é estar nas escolas como professor, ensinando, sendo pedagogo, assistente social, então, nesse caso, vai ser necessário que eu tenha um curso, uma graduação, um ensino superior, né? Então, se minha comunidade faz livros, né? Então é necessário que algum membro da comunidade seja graduado em letras para que corrija os livros, ou que fazem CDs. É necessário que alguém tenha um curso básico de computação, de organizar sites. Então vai de acordo com cada situação em particular. E os outros, né, que não têm tanto essa missão, as outras comunidades. Eu diria que esses são chamados a estudar ainda mais, porque nós estamos na missão, levando a palavra do Senhor para todos. É necessário que estejamos por dentro de tudo que a igreja nos ensina. É necessário que nós estudamos o catecismo, as Sagradas Escrituras, os documentos, as encíclicas, as homilias dos papas. Enfim, tudo da Santa Igreja é importante que nós estudamos. Então, meu irmão, Deus ele quis se utilizar de Nossa Senhora para vir ao mundo. Então, hoje, da mesma forma, Ele quer se utilizar do nosso pensamento, da nossa inteligência, para instaurar o seu reino de amor, de paz, de justiça, de prosperidade. Então, como diz São José Maria Escrivá, se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação muito grave. Então, quanto mais empenho, quanto mais amor colocarmos em nossos estudos, mais o Rei se encantará com a nossa beleza, né? O conhecimento de servir a Ele, e não para a nossa vanglória, né? Mas para tudo, para a glória de nosso Senhor. Então, o estudante que age com a condura de Nossa Senhora, que age com a sua doçura, que consagra o seu entendimento, o seu pensamento, a sua vontade a ela, não se verá em situações de perigo, né? Como encolar em prova, como se embriagar em caloradas e etc, né? Então, portanto, meus irmãos estudantes, que nós possamos consagrar nossa inteligência à Mãe de Deus, consagrar o nosso entendimento, o nosso ser, para que os frutos do nosso estudo possam colaborar para a construção e instauração do reino de nosso Senhor. São Padre Pio, ele nos ensina que a Santíssima Virgem Maria vale mais do que a teologia e a filosofia. Algo inquietante. Mais uma vez, nós, Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, nós saímos do nosso ministério dando cursos, pregação, nós saímos mundo afora dando curso de consagração a Nossa Senhora. E uma vez Mara estava pregando um curso de consagração a Nossa Senhora e num evento desse, quando ela foi pregar, alguém chegou para ela e disse: mas você, menina, que curso você tem
que graduação você tem para falar da Santíssima Virgem Maria? E Mara respondeu. Ainda perguntou mais assim, quem é você? E eu respondi assim, Padre, para falar sobre a minha mãe, para falar sobre uma mãe, todos os filhos podem. E é assim que a gente quer concluir isso. Meu amor, mesmo que você não tenha os estudos de uma universidade, não se cale. O estudo é analisar, o estudo é compreender, o estudo é refletir. E não tem nada mais valoroso para o seu estudo do que a unção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o revelador. Você compreende isso? Então, mesmo você que tenha tido os estudos da universidade, ou você que não tenha tido, clame a Virgem Maria, que ela vai trazer toda a unção necessária para que você possa perceber os atos. Com certeza o homem que reza, a mulher que reza, está estudando a universidade da vida. E com certeza o seu sucesso como pessoa, como pai, como esposo, seja maior do que os dos bancos acadêmicos. Nós, discípulos da Mãe de Deus, muitos de nós, a maioria, somos autodidatas, autodidatas da religião, teologia, filosofia, vida dos santos, não interessa, nós sentamos, rezamos, estudamos e levamos o Evangelho como Jesus disse, ide anunciar o Evangelho a toda criatura. Então, por fim, é oferecer esse programa a todos os missionários, a todos aqueles que estudam, que rezam para levar a palavra de Deus, para levar o conhecimento, para levar a verdade, para levar Jesus Cristo através da Santíssima Virgem Maria, que você não se cale, você não precisa de nível superior, nem de graduação nenhuma para falar de Jesus, nem falar da Virgem Maria, porque Jesus é seu pai, a Virgem Maria é sua mãe, e você não precisa de estudar para falar deles, de ler livros ou coisas assim. Olhe, adore, contemple, escute, que você também estará estudando. É isso, Mara. Então, mandar um beijo para todos que nos assistem, todos né? os carmelitas de hoje. Toda a família carmelitana, hoje dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Indulgência plenária para aqueles que usam o Santo Escapulário. Que vocês possam ir à missa hoje, às 19 horas, na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, com investidura do Santo Escapulário e nos alegrar presenciando a admissão de novos membros, mudança de nível de membros que estão na nossa comunidade. Um outro ponto é que você pode adquirir nossos livros, nosso material, nas lojas Sagrada Família e também nas lojas Mãe do Amor, no Shopping Zona Norte e lá na Cidade Alta. Que vocês possam estar conosco pelo nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br, adquirir nosso material e fazer a sua consagração à Santíssima Virgem. Mandar um beijo para todos, em especial para os enfermos, para Filemon, para todos aqueles que nos assistem, Dona Shirley, Dona Raimunda, todos os discípulos da Mãe de Deus. Beijinho para todos. Consagra-te. Consagra-te.